Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Renan Santos, talvez alguns de vocês me conheçam, sou fundador do MBL, do Partido Missão, pré-candidato à presidência da República. Obrigado por estar me recebendo, estou muito feliz, assim, essa aqui foi uma grata surpresa, ainda estar com esse headset aqui, não quero atrapalhar as operações que vocês devem estar fazendo agora, não quero que, não parem de fechar seus negócios, por favor. Dicas que eu posso colocar sobre leitura, agora falando como candidato, leitura de cenário para 2026, tá? Se preparem para um Lula que agora vai ter alguns efeitos, infelizmente, positivos, por conta daquela questão de tributária, que vai impactar nas classes médias. Basicamente, vai ter muita gente que vai ter 200, 300 reais para gastar a partir de fevereiro e março. Isso vai ter um impacto positivo para ele, isso é problemático. A questão da aprovação do Bolsa Gás também, eu estava no Nordeste agora e eu vi, infelizmente, uma vinculação muito grande por parte do eleitorado com relação a isso, só que para você que quer fazer preço imaginando que o Brasil não vai cair na mão do Lula, por mais que vocês saibam que minha opinião não é uma opinião favorável ao senhor Flávio Bolsonaro, e eu acho que ele perde para o segundo turno para o Lula em qualquer cenário, inclusive com alterações internacionais que possam vincular qualquer coisa aqui no Brasil, há um espaço para um antipetismo competitivo. E esse antipetismo competitivo, ele precisa ter os pressupostos certos, e esses pressupostos certos, na minha opinião, se dão em não ter teto de vidro, especialmente nesse monte de escândalo que a gente tem envolvendo INSS e Banco Master. E aí eu, né, obviamente, não vou aqui no meio ficar advogando em causa própria, mas procurem lideranças que vão gerar isso, porque além de gerar um Brasil melhor no long run, vão fazer preço para vocês, porque o Brasil está procurando alguém capaz de vencer o Lula, e isso faz preço, e isso impacta positivamente. Tá? Prossigo? Pode ser, não pode. Não sei que eu... Tá, não. Eu já ia falar que você tá... A gente tem Renan, a gente acompanha várias coisas aqui, mas esse é um site dos Estados Unidos chamado Polymarket. Sim. Que a gente gosta bastante porque a gente consegue medir mais ou menos a temperatura do mercado, porque as pessoas põem dinheiro. Sim. Então é uma aposta. E a gente vem acompanhando que você vem crescendo de forma constante aqui. Por exemplo, a gente... Sim. Então a gente tem as eleições aqui, todo o site é em inglês, né? A gente consegue ver mais ou menos a quantidade de valor aqui nessa... Tô compartilhando a tela aqui para explicar para todo mundo a quantidade de valor que está sendo negociado nessa aposta, vamos dizer assim. A gente vem acompanhando isso de perto, e o que a gente achou interessante é o crescimento aqui. Agora, por exemplo, 7% das pessoas estão... Claro que ainda a gente está longe de uma eleição, mas você já vem com um cenário nos trazendo isso, crescendo cada vez mais. É o terceiro. E esse é o cenário, eu acho que, a meu ver, é o cenário base para mim em toda eleição. Em condições normais de temperatura e pressão, eu vou chegar em outubro em terceiro nas pesquisas. Para quem ainda aposta, por exemplo, Caiado, Ratinho, Zema, não haverá candidatura de nenhum desses três. Então, até quem faz apostas aí no Ratinho, ou quem está comprando aquele barato do Kassab, ele vai brincar de Ratinho ou de Caiado até julho, mas não haverá candidato para ele. Primeiro porque o Ratinho, vou antecipar para vocês, quem nos acompanha sabe, o Ratinho e o pai dele estão envolvidos no caso do Banco Master, já foram dragados e vocês verão notícias sobre isso logo mais. Segunda coisa, e eu acho que essa é uma informação, já é pública, mas é uma informação que é importante ter na cabeça de todo mundo, porque todo mundo acha que um cara como o Ratinho ganharia de um Lula no segundo turno, mas ele não vai. E eu acho que o Kassab vai manter a neutralidade porque a turma dele lá da Bahia, do PSD da Bahia, é forte, o partido dele é forte com a esquerda numa região, mais a direita no outro, e ele vai ficar ou neutro, ou sassaricando para um lado aqui para outro ali. Não é do feitio dele ter posições muito fortes, nem parte da estratégia dele. Portanto, o Polymarket está correto. Muita gente olha, mas esse cara aí está na frente do Ratinho, do Tarcísio, muita gente olha, o Tarcísio foi a grande aposta. Sim, porque eu sou desses nomes, tirando o Flávio e o Lula, é o único que você tem certeza que vai estar na eleição, eu sou o presidente do meu próprio partido. 2, a gente tem uma base eleitoral muito convicta, entre jovens de 16 a 24 anos, homens, vou botar homens jovens de 16 a 24 anos, eu tô com 32%. Caramba. Então, eu lidero entre os jovens homens. E, para quem acompanha, isso é uma tendência, tem paper sobre isso, eu posso até passar para vocês depois. O homem jovem é o maior gerador de tendências políticas dentro do campo da direita no mundo. Isso é padrão. Milley começou com homem jovem, Trump começou com homem jovem, Bolsonaro começou com homem jovem. Curiosamente, a nossa pré-campanha está começando com homem jovem. Então, para quem gosta de acompanhar tendências, eu posso disponibilizar para a equipe aqui um paper bem interessante que analisa a capacidade do homem jovem como early adopter influenciar a formação da opinião pública.
acho que deveriam observar com certa atenção. O Polymarket já está captando, então tem algo acontecendo aí. E ele está acontecendo, por enquanto, abaixo dos radares. Não, isso que é muito legal, você trazer para nós também um pouco dessa temperatura aí que a galera que tá adorando, é notícia de primeira mão. E o que eu posso falar para vocês, assim, em militância política de redes sociais, isso é um termo muito bom, é Lula, Flávio e Renan, e é briga pau a pau encarniçada entre os três. E pegar a minha participação nas rádios que eu tive agora no Nordeste, aí é para quem vamos dizer, eu chamo de cracudo, quem é muito interessado em acompanhar essas coisas, e eleição num país como o Brasil faz preço, eu recomendo vocês darem uma olhada na minha passagem nas rádios que eu tive no Nordeste. Eu fui recorde de audiência em todas as cidades que eu fui, em todas as rádios que eu fui, falando para um eleitor que não fala, que a direita não fala, que é o eleitor do Lula no interior do Nordeste. Aí a pergunta é, existe algum outro pré-candidato à presidência que conseguiu falar com esse eleitor? Não, tirando o Lula, claro. Não. E por quê? Porque há uma inovação no nosso discurso, e aí as pessoas que estão aqui são todas inteligentes, há uma inovação no nosso discurso que não trata o eleitor do Nordeste de maneira condescendente, como se fosse um idiota procura de um auxílio. E a gente está levando isso para lá, nosso discurso sobre segurança pública é muito forte, e são dados, eu não tenho a quebra, até vou chavecar o pessoal aqui da Genial para ver se eu consigo a quebra interna das pesquisas da Quest, que são maravilhosos, o Felipe Nunes é brilhante. Agora, eu tive acesso a uma pesquisa concorrente, e nessa pesquisa concorrente eu apareço com 7.1 na região norte e 4.1 na região nordeste. Pontuo mais na região nordeste do que eu pontuo no sudeste. E foi a única região que eu trabalhei. O que quer dizer isso? Que nós temos capacidade de invadir o eleitor do lulismo na própria casa dele. Então, isso, a meu ver, deveria fazer preço para as pessoas. Isso é uma coisa para deixar otimista. Até porque, se houvesse um candidato que não fosse o Flávio, capaz de ir para o segundo turno no meu lugar, eu tenho, vamos dizer, a boa vontade de vamos fazer uma construção conjunta. Ainda que eu ache um projeto muito superior a todos os deles. Não só em termos eleitorais, mas em termos de Brasil. Mas não há. Não há. Então eu recomendo que me conheçam, porque se quiser tirar o Lula e quiser ter um Brasil de primeiro mundo, tem uma onça vindo aí, ela é o símbolo do nosso partido, e essa onça vai fazer diferença. Que legal. Outro ponto. Opa, vamos lá. Olha só, pessoal aqui que deve estar pistola com o Banco Master, né? Pessoal aqui que já foi engrupido aí nesse esquema, pessoal que acha que institucionalmente falando, para ter essas pessoas sérias, e eu estou conhecendo a Genial, que é uma empresa seríssima, para trabalhar de maneira objetiva com o mercado imobiliário no Brasil, você não pode viver num mercado em que, sei lá, um cara vai organizar uma festa licenciosa com a presença de muitas mulheres famosas peladas, e aí ele convence uma autoridade aqui, outra ali, e tá todo mundo feliz. Objetivamente falando, isso é ruim. E aí, se você, né, eu tô tentando ser cuidadoso com os clientes aqui, não tô falando besteira, é que tem um cara que fez isso, tá? Eu posso falar, Renan se responsabiliza totalmente, civil e criminalmente pelos seus próprios atos. Não, pode falar, aqui tá liberado. Tá liberado. Então, assim, não dá para trabalhar no mercado em que, objetivamente falando, você é empurrado, né, uma mentira para você, e aí você consegue decisões em cortes superiores que te beneficiam, compra todo mundo no caminho, compra político, e aí você não tem capitalismo de verdade. Capitalismo de verdade, você vai ter um atendimento bom, você vai poder investir nas empresas pelas qualidades que elas apresentam no balanço, nos dados dela, e aí você consegue ganhar seu dinheiro no curto, médio e longo prazo. É exatamente isso que o Banco Master contraria. Ele representa a traição ao modelo de capitalismo que tem que funcionar no Brasil. A traição à ideia própria da Faria Lima. A todos os meninos e meninas talentosas que passaram em grandes faculdades, vieram trabalhar aqui, ou a da pessoa que está aqui nos assistindo investindo. A gente tem que não apenas execrar o que o Vorcaro fez, ele tem que delatar as outras pessoas para que nunca mais a gente tenha um capitalismo que corra o risco de se acabar na ausência total de credibilidade. Por quê? Se revertessem a liquidação do Banco Master, acabou a autoridade do Banco Central. Não, acabou, aí acabou. E tentaram isso, a gente tem que entender, no meio de janeiro, quase reverteram a liquidação do Banco Master. E mais, a gente também está fazendo campanha contra esse Otto Lobo, que querem colocar um cara na CVM perigosíssimo. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a Genial, a opinião do Renan. Então, quem acha que tem que ir para as ruas contra isso, por favor, vá na rua Elvira Ferraz, número 440, sede do Banco Master, 19 horas, na quinta-feira. E sem... Essa quinta, depois de amanhã. Essa quinta, então, dia 5. Isso. Só para deixar, então, dia 5. Exatamente, quinta-feira. 19 horas. 19 horas. Vá com a roupa de trabalho. Eu vou dia verde, eu vou dia azul. Cara, o Banco Master e os envolvidos roubaram todo mundo, não importa o seu espectro ideológico. Vá com a sua roupa de trabalho, proteste, não vai ter carro de som, não vai ter palanque, não vai ter nada. Eu vou estar lá,
no chão, não vou nem pegar o megafone, eu vou estar lá como qualquer um. No máximo a gente vai cantar umas músicas juntos, xingando lá os envolvidos. Só. É a única coisa que importa agora. A única coisa que importa. E desculpa, também não sei se no curto, mas no médio prazo, destruir o que representou o Banco Master faz preço. Você vai poder confiar que você vai investir num país que as instituições se fazem valendo.